nós vamos falar com o Cláudio sobre os desafios de implementar, né, incorporar, qualquer que seja a palavra, a filosofia Lean dentro de uma organização e falando muito do mundo ocidental e do mundo oriental, da cultura ocidental, da cultura oriental. O Cláudio vai se apresentar aí, ele é um cara, no bom sentido, rodado, né? Com muita experiência mesmo. Então, acho que vai ser muito bom. Cláudio, só diminui o som do seu computador, não tira seu som, não põe no mute, não, porque senão depois vai sair seu som na outra gravação. Tá bom. Tá ok. Bom, Bem, pessoal, boa noite. Sou o Cláudio. Já estou nessa caminhada, nessa jornada de excelência já há 23 anos. Comecei lá em 97, numa empresa de autopeças mundial. E na época era tudo novo, né? 97 e tal, o que é Lean e tal. E aí fui estudar sobre isso. Sou engenheiro industrial de formação, especialização em Six Sigma, gestão de pessoas, gestão de projetos, tudo. Então falei, pô, gostei e vi que isso dá resultado, né? E aí começamos a fazer esse trabalho, foi durante aí 10 anos. Nesses 10 anos já tive muita oportunidade de trocar bastante experiência com o grupo, porque era um grupo que tem mais de 220 empresas no mundo inteiro. Então, desde a África, Europa, Oceania. Então, a gente discutia muito os critérios, conceitos, processos, né? Novo modelo. E aí, quando foi em 2007, eu recebi uma proposta de uma empresa fabricar de aviões. Aí fui para lá, também com um grande desafio da gente fazer essa implementação, né? Criar, né, um centro de excelência, um programa de excelência empresarial para toda essa empresa. E daí, nessa jornada, nós começamos, como a gente fala, né? Primeiro a gente arruma dentro de casa, né? Depois a gente olha o vizinho. E aí começamos a fazer todo o trabalho, olhava a vice-presidência de operação, então pegava toda a operação inteira das unidades, então sempre estava aqui no Brasil, Estados Unidos, China e Alemanha, em Portugal. Pouco, rodava pouco. Isso, estava ali de vez em quando, apareceu para o Brasil e tal. Isso. Exatamente. E aí, com isso, tive muita oportunidade de conhecer um pouco das culturas, né? Tive a oportunidade de fazer um trabalho lá na Toyota, no Japão mesmo, visitar outras empresas e ver como que é a cultura, né? Como é que é esse negócio do Lean lá no Japão, né? Porque todo mundo fala cultura. Então, só para lembrar, só para fazer um overview bem rápido aqui, o Lean mesmo começou nos Estados Unidos, né? Foi uma pesquisa que o MIT, que as empresas automobilísticas na época, né, GM, Ford e Chrysler, pediu para o MIT para ver como é que estava o cenário mundial e o que as empresas automobilísticas estavam fazendo. E nisso, esse grupo de pesquisa fez uma pesquisa mundial e chegaram à conclusão que lá no Japão, na empresa da Toyota, viram que essa empresa fazia algo diferente. Do tipo, eles têm, comparando, né, fazendo um comparativo, as outras empresas, eles tinham metade do recurso, metade das pessoas, metade do espaço, só que eles produziam o dobro e com o dobro de qualidade. Ou seja, com menor custo, com o custo operacional baixo e tendo a melhor excelência em todos os faziam o que ninguém fazia com muito menos recurso, né, Cláudio? Isso, exatamente. Ou seja, e detalhe, os caras conseguiam atender os fornecedores, atender os clientes e os acionistas. Só isso. E aí E aí isso chamou muita atenção dos americanos, né? E com isso originou o resumo dessa pesquisa, né? O livro, que inclusive foi best-seller na época dos anos 90, A Máquina que Mudou o Mundo. Sim. Então eles fizeram um resumo que eles falaram assim, foi interessante. E aí da onde surgiu o termo Lean. Então, ou seja, o que seria esse Lean, né? Então é enxuto, preciso, né? Então, ou seja, faço realmente o que meu cliente está disposto a fazer. E até se a gente tiver a oportunidade de pesquisar nos escritos da Toyota, você vai investigar que a base do Toyota Production System é o Henry Ford. Então, eles se inspiraram no Henry Ford. É uma super curiosidade, né? Porque a gente que às vezes ainda está leigo sobre a metodologia, sobre a filosofia, a gente acha que foi um negócio criado do nada, que não quer inovador,
nada é inovação, né, gente? Tudo bem, existem coisas que a gente cria, assim, mas sempre baseado em alguma coisa. Então, eles aprenderam com Fordismo, eles aprenderam com algo que já funcionava, e funcionava bem, né? E o interessante é o seguinte, que eles viram o modelo e falaram assim, olha, se eu for copiar o modelo, eles já são 10, 15 vezes melhor que a gente. Então, ou seja, eu tenho que pensar de forma diferente. Então, o que eles viram? Entendi o que é célula, o que é fluxo contínuo, as peças chegarem na hora certa, no momento certo, tal. Mas o que eu tenho que fazer algo a mais? E aí eles viram que a Ford usava um único produto. Eles eram muito bons, baixo custo, mas produziam só um produto. E eles viram que o mercado japonês precisava pouco volume, mas variedade. Então, além deles aprenderem, eles foram lá e trabalharam e complementaram essa questão. Melhoraram, né? Aprenderam. O que eles tiram de lição disso é a questão do planejamento. Então, eles viram o seguinte, pô, então se eu planejar bem, me disciplinar, então eles viram que realmente eles conseguem atingir o resultado. E o interessante disso também é o que a gente fala, né? Que a Toyota, ela também focou em desenvolver os seus fornecedores. Então, legal, você quer trabalhar com a gente, mas como é que é isso? Então, ela também se preocupou em desenvolver os fornecedores. E aí, onde veio também a minha experiência em ter a oportunidade de trabalhar em outros países, para que os fornecedores também entendessem qual é a importância e como a gente precisava entender. E aí, Andressa, eu resumo em 3 pontos, tá? Os 3P: propósito, processo, pessoas. Então, qual que é o propósito? O propósito está claro? Então, na visão do cliente, não na visão do próximo etapa do meu processo. Então, isso eles... Assim, né? Entender qual é a visão do cliente, qual é o valor para o cliente. Exato, isso. E aí, se o propósito está claro, então o meu processo. Como o meu processo está claro para executar isso? De que maneira a gente está estruturando isso? Tão simples assim. E aí, o terceiro P são as pessoas. O quanto as pessoas estão treinadas, qualificadas, têm experiência para realmente agregar valor nesse processo para atender a necessidade do cliente. Tão simples assim. Então, e eles vêm bastante disso. Tanto é verdade que é uma coisa interessante no Japão, se for lá no Japão, eles não têm 5S não, eles só têm 4S. Porque eles falam que o 5º S não precisa. Parte da dieta dentro de casa, é cultura, não precisa os 5 sensos. É a mesma coisa do 8º desperdício. Esse negócio de 8º desperdício não existe, já faz parte da cultura que você tem que ouvir as pessoas, você tem que absorver o conhecimento deles. Então, na raiz, né, do que a gente chama de Lean, da cultura japonesa, sistema de autoprodução, esse negócio de 5S, autodisciplina, que é o último senso, esse negócio de 8º desperdício, é coisa que o Ocidente inventa para poder justificar algumas ineficiências da cultura local. A turma não quer trabalhar na base, né? Então, às vezes, a gente chega nas empresas, não, o cara já quer alta tecnologia. Por exemplo, você vai na Europa, o europeu, ele foca muito no desenvolvimento, tecnologia, robôs, etc. Tal. Show de bola. Eu vou pegar um exemplo que a gente fala que nem no SAP, né? O sonho de um CEO é abrir uma tela do computador, ele apertar um botão e ele achar que vai ter todas as informações ali da empresa toda. Contrário de uma empresa japonesa, né? O que ela faz? Não, eu vou lá no Gemba. Gemba, em japonês, vá ver onde as coisas acontecem, né? A realidade das coisas, né? Então, o cara não quer ver sistema, ele quer fatos, não quer dados, eu quero fatos. Realmente isso aconteceu? Por que aconteceu? Porque o que eu falhei no meu processo? Eu chamei muita atenção que quando eu fui lá, o primeiro quadro que eu entrei na fábrica, assim, né? Então, normalmente você vai nas empresas, tem aqueles hall, né? Onde tem os troféus, certificados, prêmios, tem tudo isso, né? E aí, quando eu cheguei lá, o que tinha? Um quadro falado sobre ppm, partes por bilhão, ou seja, o cara estava preocupado que em 1 milhão ia receber um carro com problema. Então, o que nós vamos fazer de diferente para que o meu cliente não fique satisfeito? Então, você vê a preocupação com a visão do cliente. Então, aí você vê realmente o desafio disso. É muito... E até traz até o conceito de variabilidade de processo, né? Outra coisa que as pessoas não entendem é que por exemplo, o Lean Six Sigma, e falando também de metodologia, que a gente fala que
Oitavo desperdício, 5S, Lean Six Sigma. Desde que mundo é mundo, Lean utiliza de controle estatístico de processo como uma das ferramentas para analisar processos. Então, desde que o mundo é mundo, existe PDCA mais estatística, desde que a qualidade foi instituída, desde que o sistema de produção foi instituído. Então, na verdade, a gente só montou um passo a passo que inclui controle estatístico de processo, que já era parte do jogo, né? Uma coisa que a gente fala muito no Instituto, só para lembrar, hoje eu trabalho, depois de muitos anos trabalhando nessas empresas, aí hoje eu estou no Instituto, no Institute, e é onde a gente tem a oportunidade ainda agora, sim, andar, visitar bastantes empresas e a gente disseminar o aprendizado, né? E uma coisa que a gente fala muito para a liderança é o seguinte, a Lean é um termo para mim sócio-técnico. O sócio é comportamental. E aí uma regrinha fácil, tá? 70-30, tá? 70% é comportamental. Anotem, ó, papel, caneta, ó. Caneta, papel, ó. E caderno, tá? Caderno. Anotem, gente. 70%. Cláudia, repita, por favor. Vamos lá. 70% comportamental e 30% ferramenta. Pessoal, ferramenta é muito simples. Eu quero aprender isso. Tá bom, você vai lá, você pode entrar até no YouTube. Você tem até uns treinamentos online, é o mais fácil que tem, tá? Mas qual que é a diferença? É a questão comportamental. E principalmente a liderança, que a gente fala que é o meio, né? Como que ela está trabalhando na operação para entregar isso? Então, como que ela está ali junto com o operador? Porque é uma coisa que a gente tem certeza, tá? Sem o operador, não se faz nada. Com a liderança, talvez não. Mas sem a operação, eu tenho certeza que não faz. Então, ou seja, a importância da operação no processo. Então, como que a liderança está desenvolvendo essas pessoas? Então, isso que eu vejo, né, muito importante, né? A questão até alguém escreveu a questão da atitude. Exato. O cara achar que só porque virou líder, ele ganhou, como fala? Um certificado, não preciso melhorar. Não, melhoria ele é contínua. A gente sempre tem que aprender, né? Ao contrário, a responsabilidade era quadruplica, triplica, Isso, né? É exponencial, porque você agora é responsável por treinar pessoas, por capacitar pessoas, né? Então, a responsabilidade é muito maior. Tanto é que eu lembro quando eu estava no México, numa empresa aí de carros, carros premium, né? Então, ou seja, montar uma fábrica para carros de luxo, com mais alta tecnologia, etc. E aí, o que acontece? Oi? Tô te zoando aí, Tadeu. Isso aí, perfeitão. Trabalhou comigo, Tadeu. Eu imaginei. Né, Tadeu? Beleza? E aí, o que acontece? Eles estavam se perdendo. Eles foram rodar os primeiros 300 carros e se perderam tudo. 300 carros foram para o lixo. E aí fica, né, a questão Já vou falar sobre experiência na China também. E aí fica aquela questão, né? Não importa a tecnologia, tá? Mas qual que era o problema? Eles esqueceram que pessoas. Eles acharam que pessoas era só pegar ali na esquina e colocar. Não. Então, por mais que você tenha tecnologia, etc., o que faz diferença de uma empresa para outra são as pessoas, o desenvolvimento dessas pessoas. Nada que a gente tem com as pessoas, né? É a liderança cuidando das pessoas. Você vê, fica muito claro para mim quando eu vejo uma área que tem alta performance. O Fabrício, que está na live, é um cara que fala muito disso. Acho que a maioria dos profissionais que ultrapassaram esse conceito de linha ferramenta, eles falam de pessoas, eles se tornam profissionais especializados em pessoas, especializados em cultura. Ferramenta só mais é básico, é a base somente. Todo mundo tem que saber fazer. É o ginásio ali, o ensino fundamental. Quando você é da faculdade, quando você vai para a pós-graduação, são pessoas. Né? Fica muito claro que uma equipe de alta performance, uma equipe atingir a alta performance, o gestor vai ser um gestor super próximo, vai ser um gestor que o time confia, vai ser um gestor que treina o time. É muito fácil perceber isso, gente. Tem que sair da bolha para perceber, mas se você sai da bolha, fica muito fácil perceber. E, no entanto,
que eu me lembro que... Eu vou pegar um outro caso que aconteceu. Então, só para fechar o do México. Aí eles viram e falaram assim, olha, gente, não adianta eu vir aqui e dar ferramentas. Se vocês não treinar e capacitar toda a liderança para entender quais são os gaps, quais são as necessidades que o operador está, por que ele não conhece? Ele conhece o produto? Já começa pela pergunta. Hã? Não, para montar... Não, não. O cara conhece o produto, vocês apresentaram um produto para ele, você sabe qual que é a expectativa do cliente que vai estar recebendo esse carro de luxo? O que é valor para esse cliente? Porque muitas vezes a pessoa que está montando o produto ela não tem nem noção do que é, para onde vai e qual que é a consequência. Então, a pessoa se perde, então fica ali. Não, temos que focar, vamos desenvolver, capacitar essas pessoas. Reparem, tá? Reparem que reparem na profundidade do que o Cláudio está falando. A gente pensa em Lean, eu tenho que treinar as pessoas em 7 desperdícios, eu tenho que treinar em 5 princípios, em 5S, em Lean Six Sigma. E primeiro passo, gente, fazer com que as pessoas incorporem os valores da companhia. Fazer com que as pessoas incorporem qual é o valor que o cliente enxerga naquele produto, naquele serviço que está sendo entregue pela companhia. Então, Lean não vai muito além. Lean, como o Cláudio bem fala, Lean é simplesmente fazer gestão. E gestão é alcançar resultado através das pessoas. Isso. Focar onde realmente agrega valor. Tem um caso famoso, que eu vou pegar esse exemplo da Toyota, que é a questão da maquininha de subir o vidro do carro. Tá? Então, o que acontece? Eu sei que o Corolla, o Camry e o Lexus têm a mesma maquininha de subir o vidro. Tá? A maquininha é a mesma. Algumas outras montadoras falam assim, não, o Lexus, que é a linha de luxo da Toyota, tem que desenvolver uma nova máquina. Para quê? O que o cliente quer? Ele quer que o vidro sobe e desce. Entendeu? E você me garante a qualidade disso. É só isso. Não, mas eu vou desenvolver. Gente, se você desenvolve um novo produto, é gestão, é estoque, é novo produto. Ou seja, eu estou gastando um monte de recursos da companhia que meu cliente não está vendo valor nisso. Ele quer que o vidro sobe e desce. Pelo contrário, porque na hora que você precisar de qualquer manutenção, isso dificulta no pós-vendas. Isso. Aí o cara vai, não, mas o que eu tenho que desenvolver? Não, mas eu tenho que desenvolver. Ok, vamos desenvolver o que realmente o cliente quer. Aí você vê, quando você tem, às vezes a liderança tem essa mentalidade, você vê o quanto o cara está longe do Gemba, né? Quanto ele está longe do cliente. Será que ele foi lá na concessionária ver se realmente era aquilo que o cliente queria? Ele estava disposto disso? Então você vê esse abismo. Para mim, eu falo até um abismo da necessidade das empresas refalado aos clientes. Tá? E a fragilidade dos processos. Vide a situação que a gente está vivendo hoje, né? Devido a esses confinamentos que nós estamos tendo, a quarentena, muitos achavam que os seus processos estavam perfeitos, eu tinha uma gestão perfeita, eu conheço toda a minha liderança, eu conheço toda a minha equipe, está tudo certo, beleza. Só faltou, assim que o governo falou, agora todo mundo fica em casa, bateu o desespero, as empresas não sabem o que fazem, eu não consigo enxergar indicadores, eu não sei o que faço, vou colocar de férias. Por quê? Porque vamos colocar em todo mundo. Entendeu? Ou seja, muito desespero, porque fragilidade no quanto realmente conhece o seu processo, né? O quanto a pessoa realmente está... Claro, né? Quando essas situações inesperadas, né? Porque o inesperado não é só crise. Crise é um dos tipos de situações inesperadas. A empresa pode ser comprada, pode mudar, o produto pode ficar obsoleto e a empresa tem que se reinventar. Pode acontecer uma série de coisas. E aí você vê e aí você pega outro exemplo, tem empresas lá aproveitando esse tempo, para quê? Para treinar, para qualificar as pessoas. Mas aonde? Aonde está nos seus caps. Se o cara não conhece o processo, ele não tem essa visão sistêmica. Vai dar treinamento aleatório. Exatamente. Aí fala, pô, eu dei treinamento. Ok, deu treinamento para quê? Você não agregou nada. E tanto isso, e olha que interessante, né? A gente acha que os processos estão perfeitos e tal. Aí o que aconteceu? Quando eu trabalhava numa outra empresa, abriu uma unidade lá na China, entendeu? E aí os caras não estavam conseguindo montar de jeito nenhum e a qualidade estava péssima. E aí o que faz? Claudinho, vai para a China. Aí vai eu para a China, ali na China. Aí fiquei lá na China uma época, né? Aí fui entender o processo, né? Não, vamos aqui mostrar. Não.
Assim que eu cheguei, eu já fui para linha de produção. Eu quero entender o que está acontecendo. Adivinha qual que era o problema? As pessoas, chinês não sabe montar, chinês isso, aquilo, acolá. A empresa brasileira. Então, adivinha qual que era a causa raiz dos problemas? Os roteiros estavam desatualizados. Por quê? Porque o brasileiro, ele não tem a disciplina lembra que a gente está falando do processo? Realmente ter a qualidade das informações, ou seja, eu tenho realmente o que eu preciso na hora que eu preciso, no momento, aquelas informações básicas. O brasileiro já está acostumado a fazer. Então tá bom. O cara não leu. Mas aí, assim mesmo, assim, desse jeito que a gente alinhou em reunião. Você faz desse jeito aqui. Aí pegaram um documento desatualizado, traduziram para o chinês, você entendeu? E falaram assim, pronto, tá aqui chinês, monta. Aí o chinês olhava o documento e falava, em chinês é meo lá, meo não tem como, tá? Aí vão, meo lá, fica meo lá. Aí vão, por que meo, né? Vamos entender por que meo negócio. E aí eu fui ver a qualidade da informação. Então, ou seja, aquelas informações chaves que precisavam ter, não tinha. Aí a pergunta, como é que liberaram um processo desse? Entendeu? Então, você depois vem questionar. Para rodar em outro país sem se preocupar com a padronização dos processos. Não, porque aqui nunca deu problema. Realmente, nunca deu problema porque as pessoas sabiam e estava na cabeça do cara. Então, ou seja, aí a gente vê a questão da fragilidade. Aí foi aquele desespero, né? A liderança, e agora a liderança, tal, não sei o quê. Não, gente, é questão de sentar, entender o que tem que ser feito. Entendeu? Uma época que eu morei nos Estados Unidos, o que acontecia? Lá não falta recurso, você tem tudo que você quer, computador, você tem tudo que você quer, tá ali, na mão, né? Aí vinha a pergunta, né? Por que você não entrega com qualidade, né? Aí eu fui lá olhar, vamos para o Gemba. Aí quando eu cheguei lá no Gemba, fui olhar e falei, mas o que está acontecendo? Adivinha, o diretor, uma vez ele foi cobrar os 5S, eu falei, olha, a gente tem que começar pelo 5S, tá? Ele falou, não, tá bom. Aí ele chamou a operação e falou, gente, o Cláudio está mandando fazer 5S. Eu falei, não. Aí eu falei assim, qual é o local mais importante do 5S? Aí ele falou assim para mim, na produção? Eu falei, não, na sua mesa. Se você não dá o exemplo, como é que você quer que o pessoal dê exemplo? Então já começa por aí. Exatamente. A tua mesa, cara, é uma bagunça imensa. Você é o diretor da empresa. Então, como é que você vem querer cobrar de uma... Ou seja, sabe aquele ditado, né? Faço o que eu faço, mas não faço o que eu digo? Então, já começa por aí. Então, ou seja, nós estamos falando o quê? De exemplos. Então, voltando lá daqueles 3P, e a gente pode até complementar mais um P que a Toyota usa, que a base é filosofia, né? Então, os caras, a filosofia deles é o pensamento, o que eu tenho que fazer. Então, é base, é praticar, é a prática. E a prática que leva à excelência. Então, às vezes, muitas empresas ficam preocupadas, né? Eu tenho que ser excelência, eu tenho que ser excelência. Não, filho. Eu penso o seguinte, dividindo como se fosse uma base, tá? Um triângulo. Uma pirâmide. A base é praticar. Se eu pratico, a curto, médio prazo, eu vou ter o quê? Comportamentos e atitudes. E esse comportamento e atitude vai me gerar o quê? Um valor. Que a médio e longo prazo gera cultura. Então, a gente fala muito da cultura. Enfatize médio, longo prazo, tá, pessoal? Médio, longo prazo. A minha relação com o Cláudio é uma relação de parceria aí, onde uma consultoria trabalha numa empresa e a consultoria não faz mágica, gente. Você faz mágica? Você é mágico, Cláudio? Ainda não. Você é mágico? Gente, quem faz a mudança é a liderança. Nós, como agentes de melhoria, seja consultoria, seja interno, a gente planta sementinha, a gente treina, a gente envolve, a gente valoriza, a gente capacita, mas o nosso maior desafio é fazer com que a sementinha seja plantada na cabeça da liderança. É assim que funciona. O cara entenda, né, qual que é o propósito, qual que é a real necessidade, qual que é o objetivo, tá claro? Você sabe o que você vai fazer? Não sei. Então, cara, parou. Entendeu? Como é que você vem cobrar? Então, você fala assim da cultura, né? Então, eu vejo uma grande diferença entre uma cultura oriental e a cultura ocidental, né? O oriental, ele é muito disciplinado. Ele sempre focou aquilo ali, ele vai fazer, ele vai buscar fazer a perfeição naquilo ali. Então, porque ele entende que aquilo ali está claro.
Já o brasileiro é interessante, né? Quando a gente olha o Brasil, você pensa o seguinte, né? Mas e aí, o brasileiro, o que que faz da vida, né? O brasileiro, ele tem disciplina? Não. Ele se planeja? Muito pouco, né? Ele se preocupa com os detalhes? De forma alguma, né? Aí o que que acontece? Foca no processo? Não. E aí o que que acontece? Qual que é o resultado disso? Sorte. E aí, não, mas aí eu estou falando, mas agora eu tenho que implementar melhoria. Antes de melhorar, padronize. Padronize o que você tem, estabilize, entenda onde você está, onde você quer chegar. Se você não sabe onde é que você está, onde você vai chegar? Qualquer lugar serve. Qualquer Então, lugar. isso. E aí a turma fala, mas isso é fácil. Não é. Não é. Quando a gente fala de disciplina, mudança, de novo, vou pegar o exemplo aqui da quarentena. Tem muita gente que está tendo que se adaptar. Tem gente que já está, fala, cara, não dá. A Ana Zeferino, Cláudio, comentou aqui, ela também é head em Lean aí, ela vai fazer uma live comigo sobre Lean e Lean Six Sigma semana que vem. Ela falou que dói aceitar que a mudança começa em você, é mais difícil dizer que os outros precisam mudar, né? Eu publiquei até uma publicação, um artigo essa semana falando isso. Cara, tem que partir da gente, a gente tem que fazer a mudança acontecer na gente. Isso gera um campo magnético, isso gera uma movimentação das pessoas que estão ao redor, então as pessoas vão se incomodar com o fato de você estar fazendo algo diferente. É assim que funciona, gente. E naturalmente, nós, ser humano, a gente não gosta de mudança. A gente gosta da zona de conforto. Isso é físico. As pessoas não gostam de... Ali tá bem, tá tranquilo, entendeu? Então, a pessoa não quer mudar. Do jeito que eu fiz, da forma que eu fiz, eu cheguei onde eu cheguei. Por que que eu vou ter que mudar? Você entendeu? Então, as pessoas, elas preferem ficar na zona de conforto. É onde acaba travando a mudança, né? A pessoa não está disposta a querer realmente fazer a diferença. É fácil? Não, não é. Zona de conforto. Sim. Quer ver um caso? Se fez eu lembrar aqui o Taishi Ono, um dos lendários da Toyota, né? A turma sempre fala do ciclo de Ono, né? O que é esse ciclo de Ono? Ele era gerente da fábrica de motores lá da fábrica de motores da Toyota. E aí o que ele fazia? Todo dia de manhã, ele descia lá na linha de produção e ele ficava parado lá no cantinho lá, olhando a linha e vendo o seguinte, aonde tem desperdício? Aonde tem problema? E quando ele não achava... uma meditação, né? Isso. Então, quando ele não achasse o 7 desperdício, ele não voltava para a produção. Isso é os 7 desperdícios, né? Na verdade, é um direcional, uma forma de você ter um direcional para você enxergar oportunidades. A gente tem uma coisa muito o 7 desperdícios. Gente, os desperdícios é só um direcional para você enxergar as oportunidades de forma mais prática. Quanto os seus olhos estão treinados para o desperdício? O quanto você está disposto para ouvir? Fora da bolha, né? Você tem que parar de olhar, acabar com as síndromes de Gabriela e... Exato. Você falou tudo. Ou seja, mas eu sempre fiz assim, sempre foi assim. Tá bom, mas se a gente não se adaptar, o mundo está aí. A concorrência está aí. Certo? E o cliente ele não quer saber de onde foi feito o produto. Ele quer saber o seguinte, ó. Tá me atendendo? Tá excedendo a minha expectativa? Tá. Beleza, é daí que eu vou comprar. Então, é muito nessa linha, né? Então, o que a gente fala, e um dos pontos, a gente volta a questão do comportamental, acho que é o mais difícil, né? Eu falo a questão a gente sempre usa a questão das 7 práticas do líder Lean. E o que é essa tal das 7 práticas, né? 7 práticas. A caneta, olha, anotem as 7 práticas. Isso é muito importante. Anote esse negócio. Eu tô com papel e caneta na mão aqui. Pode falar, Cláudio. Vou falar devagar, tá? Devagar. A base disso vou falar em Genchi Genbutsu, né? Que é vá e veja você mesmo, ou seja, vá ver onde as coisas acontecem. Então já começa por aí, tá? Aí, você imagina o seguinte, uma seta, tá? Então nós vamos construir uma seta. Então vamos começar daqui para cá. Os 2 primeiros quadrados, imagina como se fosse um Lego, tudo bem? Então o primeiro eu falo o seguinte, ó, escute. Sabe escutar?
escutar não é ouvir, porque muitas vezes a pessoa confunde as coisas, ou seja, o cara que escuta, ele vai lá, ouve o funcionário, reflete, tenta entender as dificuldades que ele identificou e o que, que eu posso fazer para te ajudar, com o conceito do líder-servidor, né? O que eu posso fazer para te ajudar. Isso é uma coisa, um negócio da cultura japonesa também, né, Cláudio? Porque a cultura japonesa tem, nas artes marciais a gente vê muito isso. A do sensei, o respeito que a cultura japonesa tem a um professor, a um líder, né? Então, isso é, acho que é um dos grandes diferenciais, assim, para o sucesso. Aí a segunda pedrinha do joguinho do Lego, desafio. Ou seja, tá bom, entendi, mas e aí? O que, que dá para fazer de diferente? O que, que será que a gente... Entendeu? Porque se eu ouvir e entendi a necessidade, tá? Então, o que, que a gente pode fazer para elevar a barra? Então, o que pode fazer para sair dessa zona de conforto, né? Isso, exato. Feito isso, se eu fui lá e escutei e me desafiei, terceira pedrinha do Lego é apoie. Porque não adianta você vir desafiar, virar as costas e ir embora. Aí ia ficar muito fácil. Não, vamos lá, estamos juntos. Não estamos remando no mesmo barco? Então, se a gente está no mesmo barco, então vamos remar junto. Então, para quê? Você ser um professor, né? Você assumir o papel de professor, né? Como liderança, né? De você ensinar. Não é só você, lança, faz aí, se vira aí. Não, vou te ensinar como você faz, vou te dar o caminho, vou te apoiar. Exatamente. Então, ou seja, aí a gente completa a quarta pedrinha, que é o ensinar. Então, ou seja, eu escutei, desafiei, eu estou apoiando, mas também estou ensinando. Porque como líder servidor, a gente fala que tem que ensinar. Você tem que ser o exemplo, cara. E o exemplo vem da base. Então, é praticar, praticar, praticar. Que aí a gente volta na questão das origens do Lean, como gestão e não como ferramenta. Então, como o nosso presidente do Instituto sempre fala, né? Você pode assistir todas as palestras, você pode ler todos os livros que você achar sobre Lean, mas se você não praticar, não vai... Pode ler 40 livros. Se você ler um e tomar atitude sobre um, você vai fazer muito, você vai ter muito mais resultado do que aquele que leu 40 ou 60. Isso, exato. Porque ele vai ler um e vai querer praticar. E o Lean é o dia a dia. Interessante que no caso da Toyota, se você for pesquisar, desde a Segunda Guerra Mundial, a Toyota não apresenta crise. Ela sempre... Uma coisa muito... Ela sempre está em crescimento, né? Se não estiver em crescimento, ela está estável. E são pequenos passos, mas ano a ano, ela vem crescendo gradativamente. Ela fala, eu não espero eu ter grandes saltos. Não, ela não quer grandes saltos. Ela prefere o quê? Trabalhar pouco a pouco, mas como fala? O pessoal vem crescendo, certo? Outra pecinha do Lego é a questão do aprender. Ou seja, por quê? Vamos lá de novo. Eu escutei, me desafiei, ensinei e apoiei o que estou fazendo, tá? O que eu aprendi com isso? A gente sempre tem algo para aprender. Então, ou seja, estou aprendendo, estou desenvolvendo, legal. O que a gente tira de lições aprendidas? E se a gente fez isso, como é que a gente está repassando isso? Como é que eu estou fazendo agora, como fala, as boas práticas, né? Os lessons learned para todo mundo. Então, ou seja, não basta eu ensinar, mas eu tenho que aprender, ou seja, eu tenho que disseminar o conhecimento. E quando a gente ensina, a gente aprende mais ainda. Eu tenho plantado uma sementinha aí, ó. Vinícius está aí, Vinícius domina ISO, a Dani está aí, domina BPM, a Fernanda está aí. Eu tenho plantado uma sementinha nas pessoas que dominam qualquer tipo de ferramenta, de metodologia, de conceito, e plantado a sementinha de transbordar o conhecimento, né? É isso, é dessa forma que a gente constrói, que a gente se torna diferenciado na vida. Não é no mercado não, tá, gente? O mercado é só consequência. É na vida mesmo. Eu já falo assim, por mais que a gente esteja, né, rodado, né? Se eu me lembro, acho que eu já passei mais de 10 mil projetos, né? Acho que já mais de 8 mil treinamentos, etc. Tá, mas... Não, a gente sempre aprende. A gente falou, pô, que legal, olha, por que você não viu isso? Então, a gente sempre está buscando. A gente também aprende.
Por mais que a gente vá ali e ensine, mas a gente está vendo outros pontos que a gente não observou. Exemplo, como eu volto a falar para você, quando tive a oportunidade de ir na Toyota. Eu já tinha fazendo bastante Kaizens. Quando eu cheguei lá, pô, Cláudio-san, você todo mundo conhece, os japoneses já até me conheciam, etc. Pô, legal. E aí ficaram assim, cara, você aqui, você está fazendo um Kaizen. Até foi interessante que tinha um pessoal da Alemanha, começava a falar assim, mas quem é esse cara aqui, né? Quem é esse brasileiro aí? Que os japoneses já estão tudo ali, né? Olhando e tal. Mas foi exatamente isso. Por quê? Eu falei, não, eu tô aqui para aprender. Você entendeu? Por mais que a gente vai falar, ajudar a fazer ferramentas, etc, tal, legal. Mas eu queria entender o que que tinha por trás disso. E aí eu vi a questão do comportamento, da atitude, do saber ouvir. Eles estão ali dispostos para ouvir. Pô, o que que você veio para aprender? Então não vem com aquela arrogância, né? Ah, aqui já sei tudo, aprendi tudo. Não. E aí, que é a última pedrinha da setinha lá, nossa, Eu tava que é, contando aqui, falta uma pedrinha. não, 2, 4, 6, tem a 7. A 7 é fácil. A sexta pedrinha, trabalha em equipe. Porque por mais que a gente conheça, quando a gente soma as experiências, a gente agrega muito mais. Que é isso que eles viram, entendeu? Então, quando você tem uma equipe unida e todo mundo com o mesmo propósito, o resultado é muito maior. Às Eles vezes o cara fica assim, com o ciclo de controle de qualidade, né? Foi uma das iniciativas mais poderosas aí, foi fazê-los aprender a trabalhar em equipe. E aí, nossa, isso é muito poderoso. É claro que é um desafio, tá? Mas é muito poderoso. e aí, tanto que olha que interessante. Aí vou um pouquinho lá para a Europa, né? Aí você pega uma empresa aí, uma outra empresa aí de carro de alta performance, né? Ela viu que eu estava indo para o prejuízo. Por quê? Ela viu que ela demorava muito para desenvolver novos produtos. Os produtos, quando ela desenvolvia, era muito caro, entendeu? Tempo de resposta estava também muito longo. Cliente insatisfeito, ou seja, estava indo para o buraco. Aí contrataram um novo CEO, aí o CEO chegou e falou assim, não, peraí, acho que eu vou ver esse negócio que esses japoneses estão fazendo aí, vamos ver o que que dá. E aí eles olharam, olha o desafio deles, hein? Você está trabalhando com toda uma liderança, gerência e diretoria alemã. E eles viram o seguinte, ó, ou muda. Tem uma palavra da mudança. Eu gosto de falar dessa palavrinha mudança. Pessoal, tenta visualizar a escrita, ó, mudança. Tudo bem? Visualizar? Ou a pessoa muda ou dança. Tá? Então, pense assim. Então, às vezes, você fala assim, olha, é interessante a mudança. Porque ou você muda ou você dança. Entendeu? Isso, a empresa, ela chegou nessa condição. Entendeu? Ela viu que ou ela faz... Para mim, na minha opinião, quando a gente está predisposto a implementar, a assumir a filosofia Lean, a gente tem que, como CEO, como presidente, como qualquer que seja o nível, assumir, olha, líderes, ou vocês mudam ou vocês dançam. E é isso aí. Simples assim. A gente gosta de complicar, né? Mas você vê, ó, mudança. É óbvio. E aí, ou seja, então tem que unir as forças. Ou seja, então vamos lá, vamos trabalhar em equipe. Com isso também vai nos ajudar a aprender. E por fim, a última pedrinha, que é os resultados de desempenho. Que é só consequência, né? Exatamente. Aí a gente, bom brasileiro, né, vai começar de trás para frente, né? Já quer o resultado, vamos lá, vamos buscar resultado. Mas espera aí, você não trabalhou a base. Então, para mim, foi sorte. É tipo isso aqui, olha. Isso, exatamente, é isso aí. Exatamente, é isso aí. Ficou certinho. Tô Então, fazendo seja, de casa. Se vocês não estão fazendo, é com vocês mesmo, tá? é isso aí. Tá? Então, seja, ó. Então, de novo, para quem perdeu, base. Vá ver você mesmo. Com esse. Desafie, escute. Ensine, apoie. Trabalhe em equipe e aprenda. Com isso, você vai ter seus resultados de desempenho. Então, e isso está na mão de quem? Da liderança. É a liderança que tem que ser o exemplo e está focando nessas 7 práticas, né? Para garantir que realmente a mudança sustenta. E aí a gente faz treinamento de PDCA, de dias e tal, com dinâmica, tudo lindo, maravilhoso, aquela energia. Uhul! Isso aqui é o básico, gente. Tá vendo? Vá ver, tão simples assim. Vou mudar todos os PDCA agora.
Tive um insight. Só que o desafio é você mudar o mindset, né? Esse que é. E às vezes, muitas vezes, aí a gente volta a falar, né? Muitas empresas, elas acabaram adotando isso e tiveram sorte em implementar e sustentar isso, porque estavam risco de quebra, a empresa falir, e eles viram o seguinte, ó, realmente, se eu não mudar meu comportamento, o negócio vai acabar. Então, a gente vê muito isso, né? E aí, a China, vamos lá, voltando para a China agora, né? Vamos lá agora para a China. Vamos para a China. Aí eu falei, olha, a questão operacional está simples, mas agora a gente tem que fazer o quê? Um trabalho forte com a liderança para desenvolver, treinar e capacitar o quê? A mão de obra para entender o negócio. Vocês simplesmente colocaram aqui um produto de... Mas antes eles faziam, ou seja, eles faziam um produto X, que era um produto para comercial. E aí depois foram fazer um produto para executivo. E aí o produto para executivo, para aviação executiva, é totalmente diferente. E as pessoas não entendiam. Achavam que era só apertar o parafuso. Não. Aí que tá, não é apertar o parafuso, é entender por que eu estou apertando aquele parafuso, qual a consequência disso, o que o cliente espera disso. Isso demora tempo. Aí vem a pergunta, então quanto você se planejou? Aí a gente volta ao que eu estava falando. A gente não se planeja. Ah, pega o pessoal aqui e coloca ali para trabalhar. Não, não é assim não. Ah, teve um amigo meu que trabalhou aqui na Toyota em Indaiatuba. Gente, ele falou aqui, ó, invadindo a live. E aí, olha só, o que esse meu amigo fez? Ele durante 6 meses ficou num laboratório apertando um parafuso e soltando parafuso. Aí ele falou, pô, mas eu já sei tudo, eu sei. Mas um parafuso mal apertado no motor, você funde o motor. Então, ou seja, o que ele fazia no laboratório? Desmontava o motor, aí depois ele montava e colocava para teste. Está funcionando? Tá. Desmonta de novo e monta. Então, quanto eles não desenvolveram essa visão sistêmica do produto como um todo, ele falou, não, você não está preparado para ir para a linha de produção. Ou seja, eu tenho que corrigir seus vícios, seus comportamentos, para que você não interfira no meu processo. E para cada empresa, para cada serviço, isso é totalmente, é o mesmo conceito, né? Existe uma quebra de paradigma muito grande hoje que a gente tem que fazer, que é achar que linha é só lean manufacturing. Não, gente, não. Tá? A gente está falando que linha é fazer gestão. E a gente está falando de um motor, é um exemplo, é só um exemplo. Né? O quanto eu consigo tratar bem o meu cliente e finalizar um projeto. Né? Existem vários exemplos. O quanto a gente estava falando de Lean Healthcare, a gente fala em diversas iniciativas que a filosofia de gestão faz a diferença. Hoje eu estava fazendo coaching com uma grande rede de varejo aí, tá? Os caras são líder mundial aí, no Brasil são um dos maiores. Eu estava fazendo um trabalho com eles, varejo, supermercados. Você entendeu? Você fala assim, pô, mas dá para fazer isso? Dá. E aí a questão é, de novo, trabalhar na base. Você conhece o seu processo? Qual que é o propósito? Como as pessoas estão inseridas nesse processo? Você conhece o mapeamento de processo? Você mapeou seus processos? Você identificou seus problemas? E aí você vai perguntar, o cara não passa do segundo porquê. E a gente fala do 5 porquê, mas o cara não passa do segundo. Então, ou seja, não conhece a profundidade realmente da causa raiz. Eu sofro isso. Quando você fala, não, vou dar um curso de PDCA. Cara, eu já fiz tantos cursos de PDCA, eu não quero fazer curso de PDCA, porque é mais do mesmo. Cara, o cara nunca aprendeu a fazer PDCA, o cara não sabe fazer PDCA. É impressionante. Eu fico indignada. Quantas vezes você repete o mesmo treinamento para níveis de gestão que são níveis altos e você se certifica por A mais B com diversas experiências que eles não sabem fazer. Caraca, demandam 8 horas do seu dia, às vezes muito mais em treinamento se você não pratica aquilo que você aprende. E você olha assim, você conversa com as pessoas, você vê que não tem profundidade. E é tudo na superficialidade, né? Igual a gente fala, né? Indicadores, né? Essa é outra palavrinha também, Andressa. Ó, anota aí, tá? Eu sempre falo o seguinte, ó. Indica o quê? Indicadores. Então, para mim, KPIs, indicadores, é para indicador. Não é para olhar resultado. Eu quero saber o que a gente falhou.
Então, muitas vezes você vai em reuniões e o pessoal pensa, mas eu estou 90%. Aqui eu estou 95%. Não, mas não é isso, meu irmão. Eu quero saber por que você não atendeu esses 10%. O que te causou, quais foram as variáveis que interferiram no seu processo para você não atingir os 100%, que era o esperado, não foi o combinado? A gente tem um conceito muito forte no Lean, que é que a gente tem que mostrar problema, né? A gente tem que enxergar o problema, né? Eu sempre falo isso nas minhas lives. A pior experiência, ou na verdade a melhor experiência que eu tive, foi de ver gestores tendo que ser gestores de alto nível, tá? Superintendência, alto nível, ter que voltar para a prancheta porque os indicadores estavam tudo azul, tudo monocolo e sem meta. Aí, cara, Indicando nada, um número. Tá tudo certo, qualquer coisa tá valendo. Tudo bem, todo mundo feliz, tudo certo. Um indicador, né? Não que faz a gente volta a falar. você ter um indicador, um gráfico que está sempre verde, não está indicando dor nenhuma, não faz sentido acompanhar aquilo. Já tá bom? Tá, então beleza. Então vamos olhar o que não tá bom. É isso que eu quero ver. E aí a gente vai olhar, mas aí é que esse indicador foi ele que fez. Então, uma vez eu cheguei numa empresa e falei assim, posso sugerir um projeto aqui, estruturante? Qual projeto? LX. Como assim projeto LX? Desapega. O cara tem gente que se apega com aquele negócio, desapega. Projeto LX, desapega. Entendeu? Porque a gente falou. Pega esse código aí, gente. Projeto é OLX, desapega. Desapega, tá, gente? Desapega, né? Projeto Gabriela, entendeu? Desapegar a síndrome de Gabriela. Isso. É que eu falo, às vezes, Andresa, a gente usa uns termos que é realmente para o pessoal guardar e não esquecer. Entendeu? Então, fala, indica. Estou pegando aqui só os insights aqui para poder usar nas próximas lives, nas próximas aulas. Não, exato, porque a gente olha assim e fala assim, pô, mas e aí, né? O que a gente pode fazer, né? Então é isso, cara. Eu vejo assim, de novo, se a gente não trabalhar com a liderança, se o cara não entender realmente a importância do desenvolvimento, respeito às pessoas, conhecimento, é o que tá a diferença. Qual que é a diferença do meu celular para o seu? Nenhum. O equipamento é o mesmo. Agora, a pessoa que está por trás, né, que está envolvendo com isso, aí sim, realmente, é o que está fazendo o diferencial. Fizeram uma pergunta aqui que eu achei muito legal. Foi o... Deixa eu achar o nome dele. Foi o... não sei o nome. KBLO Ruivo. Foi o Ruivo. Ele falou assim, qual o limite para a busca pela melhoria não se tornar algo negativo? Algo que seja perfeccionismo, burocracia? O que você acha, Paulo? Para mim é o seguinte, burocracia, né? Se está tendo burocracia, ele enfatizou a palavra perfeccionismo, mas eu entendo que perfeccionismo, tá? É bem próximo. Cara, eu vejo assim, a perfeição que é o último estágio. Então, se a gente cumprir os 5 estágios, perfeito, vamos lá, vamos discutir. Eu penso o seguinte, ó, primeiro ponto, eu tenho a peça certa, ou também nas áreas administrativas, tá? Informação. Então, traduz peça ou informação. Anotem, tá? Anota. Eu vou falar assim, ó. Tá? Eu tenho, ó, a peça certa, na hora certa, na quantidade certa e com a qualidade que eu preciso, ou eu tenho a informação certa, na quantidade certa, no momento que eu preciso e com a qualidade. Esse é o primeiro princípio. Entendeu? Não começo a fazer nada se não tiver isso. Perfeito. Então, se eu tenho, vamos lá, por exemplo, né, eu tenho a peça certa, na hora certa, na quantidade certa e com a qualidade que eu preciso, eu vou para o segundo step, segundo princípio, que é fazer com qualidade, building quality. Então, seja, porque se eu tenho as coisas certas, eu consigo fazer com qualidade. Perfeito. Ou seja, construindo as coisas com qualidade. Terceiro step, eu falo é o seguinte, ó, short lead time, no menor prazo possível, no menor lead time possível. Se eu tiver esses 3 nessa sequência, eu estou garantindo meu sistema operacional. Perfeito? Então, seja agora, qualquer coisa funciona. E aí, pessoal, vale tanto para a operação, como para as áreas administrativas, serviços, varejo, qualquer lugar. Tá? Ou seja, recebi a coisa certa, faço certo e entrego no menor prazo. Ou seja, então, no primeiro momento, agora eu tenho meu sistema operacional.
Feito isso, agora a gente vai buscar melhorar. E aí a gente entra nos dois últimos pontos. O quarto princípio que eu falo que é a melhor utilização dos recursos, ou seja, eu estou utilizando as pessoas da melhor forma possível e os recursos da melhor forma possível. Se está garantindo tudo isso, aí sim a gente da melhor forma possível é a questão da... É gestão purinha isso, né, Cláudio? Isso. E aí o último estágio é gestão. Gestão de pessoas. E aí sim, por quê? Porque você já me garantiu que o seu sistema operacional está bom e eu estou utilizando os melhores recursos, aí sim eu estou buscando a perfeição. Sinceramente, olha que eu já rodei por aí, tá? Não vi ninguém conseguir chegar no quinto estágio. Eu acho que é muito ilusionismo mesmo. Acho que a gente tem... Eu acho que se confunde muito a questão perfeccionismo com a questão de criar controle demais, criar burocracia demais. E a gente acha, isso é perfeccionismo, porque tem que passar por várias pessoas e tal. Mas, na verdade, não. Você tem um super processamento. Você está incluindo desperdícios dentro de um processo que não agrega valor nenhum para o cliente. Ó, uma coisa aí, ó. Fica outra dica aí. Fica a dica aí, tá? Hashtag fica a dica, tá? Vamos lá. Controles foram feitos para ser eliminados. Para mim é isso. Controles foram feitos para ser eliminados. Se eu estou tendo que controlar, é porque senão meu processo não é robusto. É uma paradigma muito grande, né? Claro, peraí, você vai falar para mim que eu não preciso controlar nada? Não, não preciso controlar. Se eu recebo, por que eu preciso controlar? Ó, há uns 2 meses atrás, tive a oportunidade de voltar lá na Toyota, a gente estava fazendo umas visitas lá de benchmark, conversando, trocando experiência, né? Como eu falei, a gente sempre tem que aprender. E a gente estava discutindo com o pessoal lá. E aí, sabe qual é o sistema de controle deles hoje para receber material? As caixas estão num nível de padrão, que eles já trabalharam com seus fornecedores, que tem todas as etiquetinhas lá, eles passam num portal com luz e é por câmeras. Então, já, como fala, já faz a baixa automaticamente. Por quê? Inspecionar não agrega valor. Então, por que eu vou ficar controlando? Para que eu vou querer saber se realmente a pessoa entregou as peças? Não, cara, você tinha que entregar o que tinha que ser visto. Pensa a longo prazo, né? E você pensa, o pensamento a longo prazo é uma outra cultura japonesa, é outro insight da cultura japonesa. Você pensa, beleza, o investimento é altíssimo. Só que durante quantos anos você está investindo numa equipe de inspeção de 70 pessoas e quanto custa para instalar o sistema e manter a manutenção e quanto custa durante tantos anos uma equipe gigante de inspeção e sujeita a erro ainda, né? E aí, Andressa, de novo vou falar, por que você está colocando controle? Porque você não fez um processo robusto, você não desenhou um processo, você não fez as suas análises estatísticas, todo mundo adora falar que fez FEMEA, né? FEMEA, que são ferramentas estatísticas, análise de processo, produto, etc. Né? DFEMEA, né? Tem que falar bonito também, né? Design de manufatura. Está tudo feito, beleza. Só que aí chega no Gemba, né? Na produção, o que a gente faz? Mete controle em tudo. E que raio de perfeição é essa que você está falando? Entendeu? Então, para mim, se você tem controle, filha, é porque senão o seu processo não está sob controle. Aí você esbarra com áreas com um dashboard enorme, com 400 milhões de gráficos. Não, porque o meu gerenciamento da rotina é muito bom, porque eu controlo tudo, eu tenho tudo mapeado. Cara, seu resultado não. Mim, e como a gente falou, né? Indicador. Então, os indicadores, sabe para mim o que é um bom quadro de gestão de indicadores na produção? Tá ali, um quadro em branco, quando o cara apresentou alguma anomalia, o cara escreve e imediatamente você toma ação. Para entender. Porque não adianta... Não, depois eu vou consolidar, gerar um relatório, já perdeu, filho, já foi. Tem que ser na hora. Você tem que estar ali, na hora onde as coisas acontecem. Gente, o Lean é simples, o Lean é atitude, é isso. Gestão, ó, gestão, comportamento e dia a dia. Então é praticando. Eu gosto sempre, quando eu estou dando meus treinamentos, eu sempre gosto de comparar com a natação. A maioria sabe nadar, né? Aí eu falo assim pro pessoal, né? Por exemplo, vou pegar o seu caso. Tudo bem, André? 56, viu, Cláudio? A gente precisa finalizar 2 minutos antes para não poder conseguir encerrar e deixar salvo. Tá bom. Aqui é o seguinte, ó. Quando a gente fala da natação, eu acho que como exemplo, você vê o seguinte, todo mundo sabe nadar, né?
Tá. Então, se eu colocar vocês junto numa mesma piscina, mas eu pegar os atletas olímpicos, quem vai ganhar? Por exemplo, um Phelps da vida, quem vai ganhar? Se eu colocar nós e o Phelps nadando, quem vai ganhar? Ele, né? Mas peraí, tá na mesma piscina, tá na mesma hora, usando os mesmos recursos, tá na mesma condição. Eu coloquei todo mundo na mesma condição. Mas por que que ele vai ganhar? Porque o cara pratica todo dia. O cara treina todo dia. Ele sabe nadar. Eu também sei, você também sabe. Mas o cara nada 12 horas por dia. Eu nado 1 hora por ano. Então, é óbvio que quando eu for nadar, eu nunca vou chegar na perfeição. Então, quando a gente fala na perfeição, e aí o que que o cara quer ser? O cara quer ser excelência. Então, ou seja, tá tudo perfeito. Então, o cara não pode errar em nada. O processo é extremamente perfeito. Então, não importa o recurso, pode colocar na melhor piscina, mas se eu não treinar e praticar todo dia, as coisas se perdem. Aí fica na sua. Dá um sorrisão aí, dá um sorrisão aí. Oi? Dá um sorriso para tirar um print. Aí, ó. Cláudio, você está convocada para fazer mais uma live, porque uma live é pouco para aprender tudo que você tem. Nossa, se deixar aqui, ó. Nossa, tem bastante coisa ainda. Muita coisa para a gente aprender. Eu estou com um caderno todo rabiscado aqui, muita coisa para. Vou gerar uns 400 milhões de artigos aí de tudo que eu tenho aprendido com você, já tem tempo, e a gente voltou a se conectar aí, né? Estava de licença maternidade. Muito obrigada. Eu agradeço. já aguardem, porque eu vou achar um outro espaço na agenda do Cláudio para a gente falar mais. Pode esperar. No mês que vem a gente vai falar mais. Nossa. E se preparem, tá? Pessoal, desculpa se eu não consigo. Eu estou tentando ler aqui também. Vai acabar, senão não consigo salvar. Obrigada. Ah, eu que agradeço, gente. Um abraço, pessoal. Tá bom, um abraço. Até mais. Tchau, tchau.